E aí, pessoal, tudo bem? Então, em decorrência da nossa situação, né, a gente só pode ter nossas atividades não presenciais nesse momento. Então, decidi desenvolver esse material aqui para servir como base para vocês da disciplina de síntese e análise orgânica. Esse tópico aqui vai ser uma introdução à cromatografia e vai ser um material além do artigo que eu disponibilizei para vocês no sistema. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho da importância da síntese orgânica, né? A gente pode olhar para esse momento que a gente está vivendo aí e ver isso bem claro, né? A gente sabe que em diversos laboratórios mundo afora aí estão se tentando chegar a algumas substâncias para se conter os efeitos dessa pandemia. Então, em diversos locais acontecem sínteses orgânicas que são reações envolvendo compostos orgânicos. Essas reações, elas visam a obtenção de um composto orgânico que pode ser novo ou algo já conhecido, né? E esses processos de síntese, a gente vai ter essas etapas que estão mostradas, que seria a reação de fato, que é a síntese. A gente precisa de purificar o que a gente produz, então tem uma etapa de purificação e a etapa de caracterização, que envolve algumas técnicas que são utilizadas para a identificação dessa substância. Essa aula especificamente vai ser sobre purificação. E um dos métodos mais versáteis para a purificação de compostos orgânicos é a cromatografia, como a gente vai ver aqui. Então, a cromatografia ela foi desenvolvida pelo botânico russo Mikhail Semyonovich, e esse botânico ele estava promovendo a separação de alguns pigmentos de plantas e ele percebeu que esses pigmentos eram separados em faixas coloridas. Então isso aqui, aí a gente vai entender essa parte do nome crom, que está relacionado com cor. Então foi baseado nessa observação desse pesquisador. E grafia seria escrita, né? Então a cromatografia, naquele momento, como ele utilizou substâncias coloridas, elas foram separadas em diferentes cores, então isso deu origem ao nome. A gente pode até olhar aqui nesse exemplo, uma cromatografia em coluna de um material de origem vegetal. A gente vê a separação em diferentes cores, como foi observado pelo botânico Mikhail. Então a definição da cromatografia seria um método físico-químico de separação que pode ser imaginado como uma competição entre as fases estacionária e fase móvel pelos componentes presentes em uma mistura. Então a gente vai ter uma fase estacionária, vai permanecer parada. A fase móvel vai fazer com que as substâncias elas passem pela fase estacionária. Algumas substâncias presentes na amostra podem ter maior interação com a fase estacionária, então elas ficam mais retidas ali ao longo do processo. Outras substâncias podem ter maior afinidade pela fase móvel, então elas saem primeiro no processo. Então é o que a gente vai ver aqui agora. Ó. Vamos imaginar uma mistura desses dois componentes aqui, ou compostos, 1 e 2. A gente tem essa parte preta aqui representando a fase estacionária. Esses compostos vão percorrer a fase estacionária numa ação promovida pela fase móvel. Então, aqui a gente vê que o composto 1 tem maior afinidade pela fase estacionária, enquanto que o composto 2 tem maior afinidade pela fase móvel. Então, nesse processo, o composto 2 sairia primeiro e o composto 1 levaria um pouco mais de tempo para percorrer esse caminho aí no processo. Então, a cromatografia em relação ao estado físico da fase móvel, ela pode ser classificada em cromatografia líquida. Então, a nossa fase móvel seria um líquido. Pode ser um único solvente, uma mistura de dois ou mais. Então, a gente poderia usar, vamos imaginar, uma coluna cromatográfica, como a gente viu anteriormente naquela imagem. Se eu utilizo, por exemplo, hexano, seria um solvente só, para promover uma separação ali, eu poderia utilizar uma mistura de hexano com acetato de etila, por exemplo. Além disso,
a gente pode variar a proporção ali de uma mistura. Se eu tenho uma mistura de hexano e acetato de etila, por exemplo, 50-50 de cada, eu posso depois aumentar a proporção do acetato de etila, visando aumentar a polaridade do sistema. Isso ajuda no processo de separação. Então, a classificação pela forma física do sistema. A gente pode ter a cromatografia planar, onde a fase estacionária ela estaria fixada em um suporte planar. A gente pode imaginar como se fosse uma folha de caderno. Porém, o material que a gente tem ali é alumínio. A fase estacionária estaria aderida a esse alumínio, uma camada bem fina dela. Então, a gente teria um exemplo de cromatografia planar. Então tá aí, a fase estacionária fixada em um suporte plano, de alumínio ou vidro. Então aqui tem um exemplo de cromatografia planar. A gente vê aqui, ó, a plaquinha, esse material aqui, ó, seria a nossa placa cromatográfica. A gente tem essa parte branquinha aqui, seria a fase estacionária, que está fixada em um suporte de alumínio. A gente observa que a amostra ela foi colocada aqui, né, nesse ponto. E aqui a nossa plaquinha está dentro de uma cuba com a fase móvel. Percebam que essa cor aqui mais acinzentada seria a fase móvel, ou seja, o solvente ou mistura de solvente que vai promover a separação. A gente observa que no momento que a gente coloca a plaquinha em contato com essa fase móvel, o líquido ele vai subir por capilaridade. Então percebam aqui, ó, que aqui está começando a ficar cinza, indicando que o líquido está subindo. Então, passando o tempo, esse líquido vai subindo mais e mais até acabar o processo. E a gente observa esse resultado aqui, ó. À medida que o líquido foi subindo, ele foi promovendo a separação dessa mistura e ele chegou até aqui, ó. Então, esse aqui seria um exemplo de cromatografia planar. Que seria um exemplo de cromatografia em camada delgada. Delgado seria algo fino, fininho, né? Então a gente tem também a classificação em relação à forma física do sistema, que pode ser a cromatografia em coluna, como nós vimos na figura anterior. Então a gente tem a fase estacionária, ela fica dentro de uma coluna de vidro e a fase móvel vai passando através dessa coluna. Então como está aqui, ó, se a gente reparar nessa figura aqui, ó, isso que está branquinho aqui seria a sílica que está dentro da coluna. Então à medida que foi passando o líquido aqui, a fase móvel, foi promovendo a separação da mistura e a gente observa duas cores bem definidas aqui, um amarelinho e outro alaranjado. Então a classificação pela polaridade da fase estacionária. A gente tem algo que a gente conhece como fase normal, que indica que a fase estacionária é mais polar do que a fase móvel. Nesse caso aqui de fase normal, o mais comum é a gente utilizar como fase estacionária a sílica gel, que a gente vai ver mais para frente como que é a estrutura de um grão dela para a gente poder compreender. Então aqui estaria, ó, se a gente imaginar a sílica, se a gente comprar ela, vocês vão ver que é um pó bem fininho branco. A gente pode comparar até com sal em aspecto de aparência, né? Se vocês pegarem o sal em casa aí, fininho, vocês vão ver. Então a sílica, se a gente imaginar um grãozinho da sílica, a gente vai ver essas ligações entre silício e oxigênio e a presença desses grupos aqui, ó, SiOH, que a gente chama de grupo silanol. Então isso aqui que vai conferir a maior polaridade da sílica em relação à fase móvel. Em relação também à polaridade da fase estacionária, a gente tem a fase reversa, que é o contrário, né? Então nesse caso aqui a fase estacionária é menos polar do que a fase móvel. Então para que isso ocorra, a gente precisa de alguma modificação. A gente observa aqui, ó, a inserção de algumas cadeias carbônicas, aqui de 8 carbonos, como é o caso da C8. Então isso aqui vai diminuir a polaridade da nossa fase estacionária, se a gente comparar com a sílica normal que a gente viu lá em cima. E aqui é um caso que diminui ainda mais a polaridade da nossa fase estacionária. Então aqui um exemplo agora, para a gente poder ver como isso funciona, né? A morfina, que é o composto 1, é um analgésico extraído do ópio, Papaver somniferum.
Em 1897, o químico inglês Charles Wright sintetizou a heroína, que é o composto 2. Inicialmente, a heroína o intuito dela seria um medicamento também analgésico, né? Porém, anos após, ela passou a ser utilizada como entorpecente. Considere que na síntese de 2 obtém-se também o composto 3, ou seja, se a gente olhar aqui, ó, a gente comparar a morfina, ela teria 2 hidroxilas. Esse composto aqui ele foi acetilado, ou seja, a gente incluiu um grupo que a gente chama de acetil na molécula. Então aqui, ó, o 2 ele tem 2 grupos acetil, enquanto que 3 tem apenas um. Só uma porção foi acetilada. Então a gente tem essa mistura aqui, cuja purificação foi realizada através de cromatografia em coluna e fase normal. Se a gente lembrar aqui, fase normal, provavelmente a gente está utilizando sílica como fase estacionária. Então, correlacione as diferentes frações separadas na coluna A, B e C com as substâncias 1, 2 e 3, justificando sua resposta. Então, após o processo de separação, em algum determinado momento, a gente observou 3 bandinhas aqui, ó. Cada bandinha é uma substância, então a gente vai ter que definir quem é quem. Então vamos olhar aqui, ó, lembrando da estrutura da sílica novamente. Então a gente vai ter essas moléculas sendo eluídas, que é o termo que a gente utiliza, né? A fase móvel vai promover a migração dessas substâncias ao longo da coluna ali. Então a gente vai ter que analisar as estruturas de cada uma e tentar identificar qual que teria mais interação com a fase estacionária. Essa substância que tiver mais interação com a fase estacionária, ela vai ficar mais retida, então ela vai demorar mais para sair. Então ela seria a fase que fica mais acima na coluna. A segunda que tiver maior interação vai ser intermediária e a que tiver menos interação vai sair primeiro. Então a gente analisando aqui a estrutura do composto 1, a gente pode observar que isso aqui tem a capacidade de fazer ligações de hidrogênio em duas extremidades aqui da molécula. E a gente sabe que as interações de hidrogênio elas são mais fortes do que interações de polo simples, né? As interações de hidrogênio são casos de interação de polo, porém mais fortes. Então essa substância aqui ela tem a possibilidade de fazer 2 ligações de hidrogênio. Então em comparação com as outras, a gente pode imaginar que ela vai ficar mais retida na sílica por ter maior interação com a mesma. A gente observa aqui no caso da substância 3 aqui, a gente tem a possibilidade de uma ligação de hidrogênio, então ela vai estar numa posição intermediária, ela também vai interagir bem com a sílica, porém vai interagir menos do que o composto 1. E a gente olhando aqui para o composto 2, a gente observa que esses sítios onde poderiam se fazer ligações de hidrogênio, eles não têm mais essa possibilidade pela inserção do grupo acetil aqui nos 2 casos. Então, essa substância aqui ela vai interagir de uma forma menos efetiva com a sílica do que as outras, então ela vai sair primeiro na nossa coluninha ali que a gente viu. Então a nossa ordem de eluição seria basicamente essa aqui, ó. Composto 1 seria A, composto 3 seria o B e o composto 2 seria o C. Então isso aqui foi uma aula bem rápida, né? Só para introduzir esses conceitos que a gente vai observar em laboratório em um determinado momento, quando a nossa situação for normalizada. Então espero que vocês tenham gostado da aula aí. Muito obrigado pela atenção de todos.